Então, tem se nós temos um preconceito baseado pelo tipo de atividade, pelo produto que a gente aplica, a gente tem que cada vez mais bater firme que os defensivos são produtos de alta tecnologia com fins e cuidados específicos. A gente tem que mostrar que está à altura disso, à altura da atividade. O problema nas aplicações são más aplicações, má tecnologia, é produto contrabandeado. Esse tem sido um principal problema. A gente tem que mostrar que os produtos são específicos, eles são para um fim, eles são necessários e a gente está à altura disso. Eu friso isso pelo seguinte, eu botei ali em vermelho, também para vocês verem, cuidado com o termo remédio. Assim, a gente diz defensivo ou agrotóxico. A gente prefere dizer defensivo. Agrotóxico é o termo legal. A gente não diz veneno, por causa do efeito negativo da palavra, e isso dali a pouco causa um ruído muito grande na informação. Mas a gente nunca deve dizer remédio. Eu acho que poucas pessoas hoje usam isso, a gente vê isso muito, e eu venho assim de 14 anos de trabalho em redação, a minha escola é redação de jornal diário, eu fui de repórter, fotógrafo, editor, subeditor-chefe, coordenava jornalista, e a gente via muito, principalmente no interior, os produtores, eles ainda usam a palavra remédio. Eu vou passar um remédio na planta porque eles não querem chocar a informação, eles querem dizer que aquilo que ele está fazendo não é grave. O problema é que quando se minimiza, se tenta minimizar o discurso, se passa a sensação de que não se está respeitando a própria atividade. Todo mundo sabe que é um produto que precisa de cuidados especiais, tem regras especiais. A própria indústria se esforça, e a indústria é nossa parceira em várias ações para isso, e nós somos parceiros deles. A indústria química também deixa isso claro, tem técnicas específicas, se esforça para ir a campo a todo momento, bota todo um aparato para deixar isso claro. E se a gente, na nossa ponta, não assumir essa responsabilidade, dali a pouco tentar minimizar esse discurso, a gente não está respeitando tudo isso. Estamos desrespeitando a aviação, estamos desrespeitando a indústria. Eu estou pegando forte nisso, porque, por incrível que pareça, a gente ouve isso ainda. O pessoal, por receio na comunicação. A gente não deve, dali a pouco, por medo de se comunicar, tentar minimizar o discurso. Isso serve, no geral, para tudo. Então, a comunicação básica a gente tem uma atividade controlada, a gente está fazendo certo, a gente não precisa e não pode ter medo de comunicar isso. Isso. Não se minimiza, não se dá nome diferente para as coisas, não se diz que não faz mal. Se fizer errado, faz mal. Qualquer coisa mal feita faz mal. Simplesmente a gente tem que dar as dimensões que as coisas têm que ter. No gerenciamento da crise, daí quando o problema acontece, como eu falei agora, a gente não pode ter medo de se comunicar. E no momento da crise, existe uma máxima de que ou tu ocupa o teu espaço ou alguém vai ocupar. A gente não pode se retrair, apresenta os posicionamentos, as explicações, a defesa, a verdade, antes que aumentem as especulações. Normalmente, numa situação de crise, quando a gente demora para se manifestar, e aí vocês têm que se lembrar que toda aquela coisa que eu falei antes, que o repórter está com pressa, ele tem 3 pautas para fazer, ele tem um editor cobrando dele, e ele é muito fácil substituível na redação se ele não cumprir a missão. Vocês têm que apresentar logo a versão, tem que mostrar logo que estão preocupados com a questão e tem que mostrar logo que vão resolver. Se não fizerem isso em primeiro momento, se a manifestação não for de vocês no primeiro momento, o repórter vai procurar outra fonte. Outra fonte talvez nem tão simpática à aviação e talvez querendo aparecer, querendo flashes, e pode muito facilmente acontecer que essa fonte seja a fonte de sempre do jornalista. Quando precisar falar de aviação agrícola, ele vai pegar sempre aquela fonte e a fonte errada. Por isso que é importante sempre manter um canal aberto de comunicação, esse trabalho antes com a comunidade, sempre focado no respeito à própria atividade, no respeito ao discurso, e sempre ser proativo na comunicação, mesmo na situação ruim. É importante também saber como responder e a quem responder. Via de regra, se trata de jornais pequenos e jornais grandes, e eu falo jornais
me referindo à imprensa em geral, da mesma maneira. Não pode ter um discurso diferente para o outro, uma postura diferente com o outro. Não pode ser arrogante com um e ser submisso ao outro. É a mesma maneira, a mesma postura profissional. Porém, às vezes, nós temos jornais que a gente sabe que são engajados. Por exemplo, são vozes de movimentos que são contra a aviação agrícola, que dali a pouco não vale a pena responder diretamente a eles, manda uma nota para todo mundo, porque gerando um bate-boca justamente com esses, eles vão entender como se a pressão estivesse funcionando e estivesse se desmoronando a posição da empresa. Nunca, de maneira nenhuma, se bate boca em rede social. Por mais ofensivo que possa parecer as manifestações contra a empresa, contra as pessoas, e aí começam os ataques pessoais, não se desce o nível, não se faz bate-boca em rede social. E também é bom avaliar, dali a pouco, no caso de uma situação de crise mais intensa, a colocação de um porta-voz, mas aí com cuidado, porque normalmente o melhor é que o rosto da empresa fale. Pode-se ter, não quer dizer que precise falar sozinho. Por exemplo, por questões muito técnicas ou muito específicas, eu tenho um porta-voz daquela parte técnica que dali a pouco tem que ser preparado para falar com o público. Não adianta falar tecnês com o jornalista. Isso é uma preparação à parte. Se a empresa tiver com a razão, como eu falei antes, não quer dizer que a crise não quer dizer que se tenha culpa, ou que aquela culpa seja na dimensão que está se colocando. Normalmente, principalmente em aviação agrícola, ou não tem ou é exagerada. Isso a gente vê bastante, tanto é que tem essa questão política e legal toda. Mas é importante que se mantenha firme no discurso, se passe todas as informações e saiba-se que a crise vai ser penosa, vai demorar, mas se tenha razão. Se tiver errado, e ninguém está livre de cometer erros, o principal no comunicar com a sociedade é, mesmo assim, também tomar logo a frente na comunicação e ser proativo na comunicação. Deixar claro que o problema está sendo remediado ou que se tomou providências claras para que não volte a acontecer. Tem que convencer sempre com a verdade, que foi um ato isolado que não condiz com a postura profissional, e aí esse ato isolado que não condiz com a postura profissional vem da gestão de crise. Vocês lembrem que costuma-se dizer, e eu já disse isso quando fui questionado como jornalista, não adianta culpar a janela pela paisagem. A janela mostra a paisagem. Se o problema está na paisagem, a paisagem tem que ser arrumada. Então, o ato isolado que não condiz com a postura profissional tem que ter tido uma postura profissional antes. Tem que se trabalhar a gestão de crise, para poder, no gerenciamento da crise, ter um melhor embasamento para contornar o problema. E que isso não se repetirá. O maior medo da sociedade, e isso vem muito, mesmo quando vocês têm um bom relacionamento com a sociedade, e acontece um problema e a sociedade fica com medo, de repente ela se volta contra vocês, o medo é que isso volte a se repetir, e pior, com ela, com as pessoas. Então, a partir do momento que vocês assumem que vocês têm uma postura proativa, resolveram um problema, que isso não vai se repetir, tomaram medidas, e aí vem todo um esforço para expor isso também ajuda a contornar a crise ou dar menos sobrevida a ela. E aí, as etapas seguintes tem que se manter uma boa avaliação da real extensão dos danos, porque a real extensão da culpa, se ela houve, sempre com documentação, sempre com dados, em especial sobre as reparações e as ações que vocês fizeram. Por quê? Isso sempre tem que ficar guardado. Quando passou a crise, vocês não botam nada fora, vocês deixam o dossiê, vocês guardam essas informações, vocês têm ela na ponta da língua. Porque vocês podem precisar da resposta rápida e direta, logo quando uma crise de repente pode ser reacendida. Vocês lembrem-se que com a internet não existe mais perda de memória. Dali a pouco um assunto é buscado lá de trás, e quando ele é buscado, se ele já tinha informação deficiente antes, dali a pouco no buscar esse assunto ele vai ter menos informação deficiente, e se vocês tiverem todas as informações na ponta da língua do que foi feito para responder imediatamente,
o assunto não sobrevive. Isso não é uma regra, que nenhuma regra de comunicação é 100% certa, porque comunicação não é uma ciência exata, mas é o melhor caminho. E esse material pode servir de futuros estudos ainda apenas, mesmo que para o público interno. E essa é uma regra, agora, nunca, nunca, mas nunca mesmo minta. Na verdade, isso é uma regra que tem que estar lá antes de se explicar o que é uma crise. Porque vocês imaginam o seguinte, se sob pressão, e vai ter muita pressão, já é desgastante, vai ser muito desgastante, falar a verdade, repetir a verdade. Então vocês imaginam se vocês tivessem que administrar uma mentira. E se a verdade não estiver presente, em determinado momento vocês vão ser pegos, porque não existe mentira eterna. E quando vocês forem pegos, aí todo o trabalho, toda a credibilidade, tudo que vocês estariam tentando reconstruir não vai mais vingar. Vocês não vão, vai ser muito mais difícil sair de uma crise, vai ser muito mais difícil conseguir de novo falar com a sociedade, além de estarem começando uma nova crise. Aliás, o falar a verdade, o compromisso com a verdade, ele deve estar o tempo todo na empresa, desculpe, na parte de gestão de crise. Porque se vocês em algum momento fora de uma situação de crise vocês forem pegos mentindo, aquilo fica guardado com o interlocutor de vocês, e quando vocês precisarem que ele acredite, ele não vai acreditar, porque sabe que é a história de Pedro e o lobo, né? Tanto falava que tinha um lobo na aldeia, que quando ele veio mesmo, ninguém acreditou. E fale com todos os públicos. A comunicação, a gestão de crise, quer dizer que vocês têm que ter um ótimo relacionamento com a imprensa, têm que conquistar o respeito da comunidade, mas vocês têm que falar com o público interno também. Vocês têm que pensar como empresa. O administrador de crise, ele é um coordenador de uma ação que envolve toda a empresa. Não adianta dali a pouco ter todo um trabalho com a comunidade, ter todo um bom relacionamento com a imprensa, a imprensa e a sociedade terem o empresário como uma pessoa que fala a verdade, que é bem respeitado, e dali a pouco vocês verem no Fantástico o piloto de vocês passando embaixo de uma ponte divulgando nas redes sociais. Isso vai alcançar um público com o qual vocês não estão trabalhando, e a crise vai vir de fora para dentro. E no gerenciamento de crise também é importante falar imediatamente com o público interno, mostrar para o público interno, conquistar a confiança do público interno e motivar eles a trabalhar com vocês, com a empresa. E era isso, obrigado. Vocês desculpem a corrida, mas o tempo aqui era mais curto, e eu queria encerrar ainda dizendo que a parte mais... Esse foi um resumo, na verdade, de uma palestra ou de um trabalho que a gente deve fazer agora, conforme o Gabriel falou em outras exposições, com o SINDAG na estrada. A gente deve percorrer o Brasil em conversas de perto com os operadores, com empresários, trocando ideias sobre esse mundo da comunicação, essa questão da gestão de crise, pegando também o ponto de vista local, para nós fazer um trabalho mais localizado, a gente ter uma melhor visão para o gerenciamento e para o planejamento da comunicação.